179º dia. 1 Crônicas 8. Benjamim foi pai de 5 filhos. São estes os seus nomes, por ordem de idade: Belá, Asbel, Aará, Noá e Rafa. Os descendentes de Belá foram Adar, Gera, Abiúde, Abissua, Naamã, Aoá, Gera, Sefufã e Urã. Os descendentes de Eude foram Naamã, Aías e Gera. Eles foram chefes de famílias e moravam em Geba, mas foram obrigados a sair dali e ir morar em Manaate. Gera, o pai de Uzá, e Aiude foi o chefe deles nessa mudança. Saaraim se divorciou das suas 2 mulheres, que se chamavam Uzim e Baara. Algum tempo depois, quando estava morando na terra de Moabe, ele casou com Odes e teve com ela 7 filhos: Jobabe, Zíbia, Messa, Malcã, Jeús, Saquias e Mirma. Todos os seus filhos se tornaram chefes de famílias. Saaraim também teve 2 filhos com a sua mulher Uzim. Os nomes deles eram Abitube e Elpaal. Elpaal foi pai de 3 filhos: Eber, Mizã e Semede. Semede construiu as cidades de Ono e Lode e os povoados que ficavam ao seu redor. Beraías e Sema foram os chefes das famílias que ficaram morando na cidade de Aijalon. Eles expulsaram os moradores da cidade de Gate. Entre os descendentes de Beraías estavam Aiô, Sasaque, Jeremote, Zebadias, Arade, Éder, Micael, Ispa e Joá. Entre os descendentes de Elpaal estavam Zebadias, Mesulã, Izequi, Eber, Ismerai, Islias e Jobabe. Entre os descendentes de Simei estavam Jaquim, Zicre, Zabdi, Elienai, Ziletai, Eliel, Adaías, Beraías e Sinrate. Entre os descendentes de Sasaque estavam Ispã, Eber, Eliel, Abdon, Zicre, Anã, Ananias, Elão, Antotias, Ifdeias e Penuel. Entre os descendentes de Jeroão estavam Sanserai, Searias, Atalias, Jaaresias, Elias e Zicre. Entre estes foram os primeiros chefes de famílias que moraram em Jerusalém e os seus principais descendentes. Jeiel fundou a cidade de Gibeão e ficou morando ali. A sua mulher se chamava Maacá e o seu filho mais velho Abdon. Os seus outros filhos foram Zur, Quis, Baal, Ner, Nadab, Gedor, Aiô, Zequer e Miclote, o pai de Simeia. Os seus descendentes moravam em Jerusalém, perto das outras famílias do seu grupo de famílias. Ner foi pai de Quis, e Quis foi pai do rei Saul. Saul foi pai de 4 filhos: Jonatas, Malquizua, Abinadab e Esbaal. Jonatas foi pai de Meribe-Baal, que foi pai de Mica. Mica foi pai de 4 filhos: Pitom, Meleque, Tareia e Acás. Acás foi pai de Jeoada, e Jeoada foi pai de 3 filhos: Alemete, Asmavete e Zinri. Zinri foi pai de Moza. Moza foi pai de Bineá. Bineá foi pai de Rafa. Rafa foi pai de Eleasa. E Eleasa foi pai de Azel. Azel foi pai de 6 filhos: Aziricã, Bocru, Ismael, Searias, Obadias e Anã. Ezeque, o irmão de Azel, foi pai de 3 filhos: Ulão, Jeús
e Elifelete. Os filhos de Ulão foram famosos soldados e atiradores de flechas. Ulão teve 150 filhos e netos. Todos estes foram membros da tribo de Benjamim. 1 Crônicas 9. Fizeram uma lista de todo o povo de Israel de acordo com as suas famílias. E isso foi escrito no livro dos reis de Israel. O povo de Judá havia sido levado prisioneiro para a Babilônia, como castigo pelos seus pecados. Os primeiros que voltaram a morar nas suas propriedades e nas suas cidades foram gente do povo, sacerdotes, levitas e servidores do templo. Pessoas das tribos de Judá, Benjamim, Efraim e Manassés foram morar em Jerusalém. 690 famílias da tribo de Judá moraram em Jerusalém. O líder dos descendentes de Pérez, filho de Judá, foi Utai, filho de Amiúde e neto de Onri. Entre os seus descendentes antepassados estavam Iri e Bani. O líder dos descendentes de Selá, filho de Judá, foi Asaías, que era o chefe de sua família. O líder dos descendentes de Zera, filho de Judá, foi Jeuel. Moravam em Jerusalém os seguintes membros da tribo de Benjamim: Salu, filho de Mesulã, neto de Odavias e bisneto de Asenuá; Ibneias, filho de Jeroão; Elá, filho de Uzi e neto de Micre; Mesulã, filho de Cefatias, neto de Reuel e bisneto de Ibnijas. 956 famílias da tribo de Benjamim moravam em Jerusalém. Todos os homens cujos nomes estão escritos acima eram chefes de famílias. Moravam em Jerusalém os seguintes sacerdotes: Jedaías, Jeoiaribe e Jaquim. Ali morava também Azarias, que era o administrador do templo. Ele era filho de Ilquias, neto de Mesulã, bisneto de Zadoque, trineto de Meraiote e tetraneto de Aitube. Adaías, filho de Jeroão, neto de Pazur e bisneto de Malquias. Masai, filho de Adiel, neto de Jazera, bisneto de Mesulã, trineto de Mesilemite e tetraneto de Imer. Havia 1760 sacerdotes que eram chefes de famílias. Eles estavam preparados para fazer todos os trabalhos do templo. Moravam em Jerusalém os seguintes levitas: Semaías, filho de Assub, neto de Aziricã e bisneto de Azibias. Ele era do grupo de famílias de Merari, Baquebacar, Eres e Galau. Matanias, filho de Mica, neto de Zicre e bisneto de Asaf. Obadias, filho de Semaías, neto de Galau e bisneto de Gedutum. Berequias, filho de Asa e neto de Eucana, que morava nas terras que pertenciam à cidade de Netofa. Moravam em Jerusalém os seguintes guardas do templo: Salum, Acude, Talmon e Aimã. Salum era o chefe deles. Desde aquele tempo até hoje, membros dos seus grupos de famílias têm sido guardas do portão do rei, que ficava no lado leste do templo. Antigamente, eles eram os guardas dos portões dos acampamentos dos levitas. Salum, filho de Coré e neto de Ebiasaf, e também os seus parentes do grupo de famílias de Corá eram os encarregados de guardar a entrada da tenda da presença de Deus, como seus antepassados haviam sido quando eram os encarregados do acampamento de Deus, o Senhor. Daquela época, Finéias, filho de Eleazar, que o Senhor esteja com Finéias, era o chefe deles. Zacarias, filho de Meselemias, também era guarda da entrada da tenda da presença de Deus. Ao todo,
212 homens foram escolhidos para serem guardas dos portões. Os nomes deles foram escritos numa lista, de acordo com os povoados onde moravam. O rei Davi e o profeta Samuel é que haviam colocado os antepassados deles nesses cargos de confiança. Eles e os seus descendentes guardavam os portões da área do templo. Havia um portão de frente para cada uma das direções, norte, sul, leste e oeste, e cada portão tinha um guarda-chefe. Esses guardas eram ajudados pelos seus parentes que moravam nos povoados e que se revezavam no trabalho de 7 em 7 dias. Os 4 guarda-chefes eram levitas e eram responsáveis por este trabalho e também vigiavam os cômodos do templo e as coisas guardadas ali. Eles moravam perto do templo, porque era seu dever guardá-lo e abrir os portões todas as manhãs. Os outros levitas eram responsáveis pelos objetos usados no culto. Todas as vezes que esses objetos eram usados, eles os contavam quando eram levados e quando eram devolvidos. Também havia levitas encarregados dos outros objetos sagrados e da farinha de trigo, do vinho, do azeite, do incenso e das especiarias. Mas os sacerdotes é que tinham a responsabilidade de misturar as especiarias. Um levita chamado Matitias, que era o filho mais velho de Salum, do grupo de famílias de Corá, era o encarregado de preparar as ofertas de pães. Membros do grupo de famílias de Coate estavam encarregados de fazer todos os sábados os pães sagrados para o templo. Algumas famílias de levitas eram responsáveis pela música no templo. Os chefes dessas famílias moravam nos cômodos do templo e não tinham outros deveres, pois estavam ocupados no seu serviço de dia e de noite. Foram estes os chefes de famílias de levitas, de acordo com a lista dos nomes dos seus antepassados. Eles eram os líderes que moravam em Jerusalém. Jeiel fundou a cidade de Gibeão e ficou morando ali. A sua mulher se chamava Maacá, o seu filho mais velho se chamava Abidom, e os outros eram Zur, Quis, Baal, Ner, Nadab, Gedor, Aiô, Zacarias e Miclote. Miclote foi o pai de Simeia. Os seus descendentes moravam em Jerusalém, perto das outras famílias do seu grupo de famílias. Ner foi pai de Quis, e Quis foi pai de Saul. Saul foi pai de 4 filhos, Jonatas, Malquissua, Abinadab e Esbaal. Jonatas foi pai de Meribe-Baal, e Meribe-Baal foi pai de Mica. Mica foi pai de 4 filhos, Pitom, Meleque, Tareia e Acás. Acás foi pai de Jaerá, e Jaerá foi pai de 3 filhos, Alemete, Asmavete e Zimri. Zimri foi pai de Moza. Moza foi pai de Bineá. Bineá foi pai de Refaías. Refaías foi pai de Eleasa. E Eleasa foi pai de Azel. Azel foi pai de 6 filhos, Aziricã, Bocru, Ismael, Searias, Obadias e Anã. Atos 11. Os apóstolos e outros seguidores de Jesus em toda a região da Judéia souberam que os não-judeus também haviam recebido a palavra de Deus. Quando Pedro voltou para Jerusalém, aqueles que queriam que os não-judeus fossem circuncidados o criticaram, dizendo: "Você ficou hospedado na casa de homens que não são circuncidados e até tomou refeições com eles." Então Pedro deu um relatório completo de tudo o que havia acontecido desde o começo. Ele disse: "Eu estava na cidade de Jope e lá, enquanto estava orando, tive uma visão. Vi uma coisa parecida com um grande lençol que baixou do céu
amarrado pelas 4 pontas, e parou perto de mim. Eu olhei para dentro daquilo com atenção e vi animais domésticos, animais selvagens, animais que se arrastam pelo chão e aves. Depois, ouvi uma voz que me dizia: Pedro, levante-se, mate e coma. Eu respondi: Isso não, Senhor. Eu nunca comi nenhuma coisa que a lei considera suja ou impura. Então, a voz falou de novo do céu: Não chame de impuro aquilo que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes e depois tudo aquilo voltou para o céu. Justamente naquela hora, 3 homens que tinham sido mandados de Cesareia para me buscar chegaram à casa onde eu estava hospedado. E o Espírito de Deus me disse que fosse com eles sem duvidar. Estes 6 irmãos da cidade de Jope também foram comigo, e todos nós entramos na casa de Cornélio. Então, ele nos contou como viu na casa dele um anjo em pé, que lhe disse: Mande alguém a Jope para buscar Simão, que também é chamado de Pedro. Ele vai dizer como você e toda a sua família podem ser salvos. E Pedro continuou: Quando comecei a falar, o Espírito Santo veio sobre eles, como tinha vindo sobre nós no princípio. Aí eu lembrei que o Senhor Jesus tinha dito: É verdade que João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. De fato, os não-judeus receberam de Deus o mesmo dom que nós recebemos quando cremos no Senhor Jesus Cristo. E quem era eu para ir contra Deus? Quando ouviram isso, eles ficaram sem ter o que dizer e louvaram a Deus, dizendo: Então, Deus deu também aos não-judeus a oportunidade de se arrependerem e ganharem a vida eterna. Os seguidores de Jesus foram espalhados pela perseguição que havia começado com a morte de Estevão. Alguns foram até a região da Fenícia, a ilha de Chipre e a cidade de Antioquia, e anunciavam a palavra de Deus somente aos judeus. Mas outros, que eram de Chipre e da cidade de Cirene, foram até Antioquia e falaram também aos não-judeus, anunciando a eles a boa notícia a respeito do Senhor Jesus. O poder do Senhor estava com eles, e muitas pessoas creram e se converteram ao Senhor. Essas notícias chegaram à igreja de Jerusalém, que resolveu mandar Barnabé para Antioquia. Quando chegou lá e viu como Deus tinha abençoado aquela gente, Barnabé ficou muito alegre e animou todos a continuarem fiéis ao Senhor de todo o coração. Barnabé era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muitos se converteram ao Senhor. Depois, Barnabé foi até a cidade de Tarso, a fim de buscar Saulo. Quando o encontrou, ele o levou para Antioquia. Eles se reuniram durante 1 ano com a gente daquela igreja e ensinaram muitas pessoas. Foi em Antioquia que, pela primeira vez, os seguidores de Jesus foram chamados de cristãos. Naquele tempo, alguns profetas foram de Jerusalém para Antioquia. Um deles, chamado Ágabo, levantou-se e, pelo poder do Espírito Santo, anunciou: haverá uma grande falta de alimentos no mundo inteiro. Isso aconteceu quando Cláudio era o imperador romano. Então, os cristãos resolveram mandar ajuda aos irmãos que moravam na região da Judeia. E cada um deu de acordo com o que tinha. E mandaram o dinheiro por meio de Barnabé e Saulo, para que eles o entregassem aos presbíteros da igreja.